Agora às 6 horas em ponto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lig News desta sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. Muito obrigado pela companhia e pela audiência aqui nos canais da Lig Digital e também nas minhas redes sociais. Eu sou Matheus Ribeiro e estou chegando aqui ao lado da Stephanie Costa para trazer o seu resumo informativo de hoje. Tudo bem, Stephanie? Olá, Matheus. Boa tarde pro pessoal aí de casa. Cenário novo, cabelo novo também, hein? É. Arrasou. A falta de cabelo, na verdade, né? Tá aprovado. Vamos então aos destaques do Lig News de hoje, que fala evidentemente do ataque de Israel a instalações nucleares no Irã e também do assassinato de líderes militares e cientistas do país no Oriente Médio. Esse ataque elevou ainda mais a tensão internacional e nós vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu até agora. Nós vamos te mostrar também que prefeitos brasileiros ficaram presos lá em Israel durante os bombardeios, incluindo a vice-prefeita de Goiânia, Cláudia Lira. Aqui no Brasil, a Polícia Federal prende o ex-ministro de Jair Bolsonaro, Gilson Machado. Ele é suspeito de tentar ajudar Mauro Cid a sair do país. E ainda, uma pesquisa Datafolha mostra que Lula é pior avaliado que Bolsonaro nos temas inflação e segurança. A gente traz os detalhes dessa pesquisa. E aqui em Goiás, a Comurg aparece como a maior devedora do estado, com dívidas que ultrapassam 2 bilhões de reais. Lembrando que o Lig News fica ainda melhor com a sua participação aqui no chat das nossas transmissões ou então pelo WhatsApp 6236423541. Nosso programa só está começando. 6 horas e 2 minutos, Israel lançou uma ofensiva militar contra alvos no Irã, alvos nucleares, alvos estratégicos. Tudo isso marca o início de uma nova guerra no Oriente Médio. O ataque começou a ser realizado na madrugada desta sexta-feira e matou os principais líderes militares iranianos, incluindo o chefe da Guarda Revolucionária e o comandante das Forças Armadas. Também foram mortos nessa ação de Israel cientistas nucleares do Irã. Segundo o governo israelense, o objetivo foi conter o avanço do desenvolvimento de programas nucleares que o Irã vinha desenvolvendo. Segundo Tel Aviv, que o país está próximo de produzir uma bomba atômica. Segundo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, esse é um momento decisivo da história de Israel. Netanyahu fez esse pronunciamento antes mesmo do início da operação. O ataque atingiu diversas instalações na cidade iraniana de Teherã e também nas cidades de Natanz e Tabriz. Em resposta, o Irã classificou a ação como uma declaração de guerra e prometeu retaliar, o que já aconteceu inclusive com ataques de drones em Israel. O líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que Israel vai receber um destino amargo e doloroso e também ameaçou os Estados Unidos. O que a gente observa desde ontem, portanto, com esse ataque de Israel, é uma escalada nas tensões globais, com mais um conflito surgindo agora para que todos nós vejamos de forma escancarada as consequências dessa violência. Essa decisão de atacar agora foi estratégica para Israel. O governo israelense avaliou que o regime dos ayatollahs atravessa seu momento de maior fragilidade, tanto internamente como também do ponto de vista internacional. Nos últimos meses, aliados do Irã, como o Hezbollah e o Hamas, além de outros grupos na Síria, foram enfraquecidos em confrontos com Israel. Internamente, o país também enfrenta inflação alta, protestos populares
e instabilidade política desde a morte de Mahsa Amini em 2022. Além disso, o Irã anunciou recentemente a criação de uma terceira instalação de enriquecimento de urânio, o que foi um desafio aberto à Agência Internacional de Energia Atômica. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também teria agido para impedir um possível novo acordo nuclear entre Teherã e os Estados Unidos, o que limitaria futuros ataques israelenses e também enfraqueceria a narrativa de uma ameaça iminente, do país ficar extremamente perigoso a ponto de ter a sua própria bomba atômica. Para Israel, o risco de uma bomba iraniana representa uma ameaça à própria existência do Estado israelense. É a narrativa de Israel. Agora, o fato é que esse ataque provocou um alerta máximo na comunidade internacional, especialmente porque envolve diretamente países com peso geopolítico global. Logo após os bombardeios, mais de 100 drones foram lançados pelo Irã em direção a Israel, que declarou estado de emergência e fechou o espaço aéreo. O Irã também anunciou que alvos americanos no Oriente Médio podem ser atingidos a qualquer momento. O que dizem os Estados Unidos? Negaram qualquer tipo de envolvimento direto, mas os Estados Unidos também confirmaram que sabiam da operação com antecedência, tanto que retiraram cidadãos americanos de embaixadas um dia antes. O presidente Donald Trump admitiu que havia conversado com Netanyahu antes da ofensiva e classificou a ação como bem-sucedida. Horas depois, publicou um ultimato ao Irã, dizendo que deveriam fazer um acordo antes que não sobre mais nada. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que a ação foi unilateral por parte de Israel e que a prioridade dos Estados Unidos é proteger as suas tropas na região. Desde que Trump reassumiu a Casa Branca, ele tem sido pressionado por um novo acordo nuclear com o Irã e a crise pode enterrar de vez as negociações que estavam em curso. Trump também se gabava de dizer ali que no seu primeiro mandato não havia eclodido nenhuma guerra no mundo. Agora, quando reassumiu já com as guerras em vigor na Ucrânia e também na faixa de Gaza, Trump agora tem mais um conflito para ter que lidar do ponto de vista global. E a Rússia no meio dessa história, Stephanie, tem se posicionado de que forma, hein? Então, Matheus, a Rússia, que mantém laços diplomáticos e energéticos com o Irã, ela condenou duramente os ataques. O Kremlin classificou a ofensiva como não provocada e acusou Israel de violar a Carta das Nações Unidas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia culpou o Ocidente por estimular o que chamou de histeria anti-iraniana e afirmou que a diplomacia é a única solução possível. A usina de Bushehr, construída pelos russos, foi atingida, mas Não foi atingida, mas o governo de Vladimir Putin acompanha a situação em tempo real e alerta para um risco de colapso da segurança regional. Lembrando aí que a gente tem duas grandes potências, né? A Rússia, que tem aí uma proximidade maior com o Irã, e os Estados Unidos com o Israel. Exatamente. Que alerta mais a gente aí. Essa usina que foi construída pelos russos não foi atingida por esses ataques, mas o gigante tem se manifestado como acompanhando aí a situação. Agora, tem brasileiros aí no meio dessa escalada do conflito. Autoridades brasileiras que estão em Israel precisaram se abrigar em um bunker após os ataques contra o Irã. Diversos prefeitos brasileiros foram convidados para um evento com foco em tecnologia para a segurança pública em Israel. Uma agenda que foi organizada pelo próprio governo israelense, que começou no dia 10 e vai até o dia 20 de junho. Só que com o início dos bombardeios, alguns desses líderes ficaram ali presos no território israelense. Entre esses brasileiros está a vice-prefeita de Goiânia, tenente-coronel Cláudia Silva Lira, do Avante, e o secretário estadual de saúde de Goiás, Razível Santos. Alguns prefeitos de outros estados também estão em Israel. Essa programação ocorria numa cidade
próxima a Tel Aviv, e desde a madrugada de sexta-feira, a vice-prefeita relatou ter sido acordada por sirenes de alerta e até se refugiado num abrigo subterrâneo. Nas redes sociais, a vice-prefeita Cláudia Lira publicou um vídeo falando sobre a situação. Vamos ver. Bom dia, Boker Tov. Então, nós tivemos aí os ataques de Israel contra as bases militares do Irã, contra os pontos sensíveis do Irã, e estamos aqui em Israel em alerta total. Estamos aqui na universidade, né, todos estão aqui na universidade, e hoje, inclusive, é final de semana aqui. Estava previsto um passeio para Jerusalém, porém, foi suspenso, todo e qualquer deslocamento nas rodovias, eles foram cancelados, e nós estamos aguardando para verificar o que pode ser feito. O espaço aéreo está bloqueado também, então estamos aguardando aqui o desenrolar das tratativas aqui. Mas estamos bem, estamos próximos ao abrigo, né? Temos um aplicativo para acompanhar todos os alarmes e vamos aguardar, gente. Realmente é uma situação de conflito bastante complicada, mas nesse momento temos que ter calma, tranquilidade para que as coisas se resolvam da melhor forma. Até mais. A vice-prefeita também fez um vídeo mostrando como é o bunker para onde as pessoas foram direcionadas. Veja só. No subsolo do Instituto, onde fica o bunker. Além de outros espaços, né? Então nós temos aqui a porta. Veja que é uma porta grossa, muito pesada, que é bastante reforçada. Veja, as paredes são grossas, acredito que mais de 40 centímetros de espessura. E é um espaço que tem ventilação, apesar de estar aqui embaixo, ele tem ventilação. Então é muito simples aqui. Tem alguns colchões, então tem as cadeiras, sofás, algumas mesas, água, o sinal de internet funciona aqui. Então, quando soou o alarme de madrugada, nós viemos para cá e ficamos aqui por cerca de 10 minutos. E até agora não tivemos mais nenhum alarme ou nenhuma sirene tocando para que a gente se deslocasse para cá. Em nota, a Embaixada de Israel no Brasil informou que 2 delegações brasileiras estão no país e que todos se encontram em segurança com acesso a áreas protegidas. Agora, é inevitável que uma situação dessa proporção também não traga reflexos na economia, e é justamente sobre isso que a gente fala agora aqui no Lig News. Como que os mercados sentiram a repercussão desse ataque, Stephanie? Bom, Matheus, a tensão internacional com certeza refletiu na economia. O dólar operou com leve alta nesta sexta-feira após os novos ataques de Israel. A ação reacendeu o alerta no mercado global e aumentou a aversão ao risco. Às 2h16, a moeda norte-americana subia 0,09% e fechou cotada a 5,54. No mesmo horário, o Ibovespa caía 0,17%, ficando em 137, na média de 137 pontos. No cenário externo, o índice do dólar, que mede o desempenho da moeda frente a outras 6 divisas, avança 0,72%. Antes disso, os mercados acompanhavam de perto o desfecho da trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China. Mesmo com o acordo preliminar firmado em Londres, analistas seguem cautelosos, já que temas sensíveis como o envio de chips americanos para a China ficam de fora da negociação. No Brasil, as tensões seguem voltadas para o impasse em torno do aumento do IOF, proposto pelo governo Lula. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pautou um pedido de urgência para derrubar o decreto que trata do novo pacote fiscal. A combinação de tensão internacional e as incertezas internas agora mantém o mercado em estado de alerta total. Veja aí, Stephanie trouxe para a gente os 3 principais fatores que movimentaram o mercado nessa sexta-feira. Além dos ataques
de Israel ao Irã e as consequentes respostas iranianas, também a análise que o mercado faz do acordo já mais ou menos selado entre Estados Unidos e China após uma nova rodada de negociações em Londres, e aqui no Brasil especificamente, todo mundo de olho no desenrolar do novo texto da medida provisória apresentada pelo governo para conseguir aumentar a arrecadação, substituindo aí aquele aumento maior do IOF. Esses três fatores fizeram com que nós tivéssemos a movimentação do mercado de hoje conforme os dados que nós trouxemos há pouco.